A discussão é ampla e antiga. É preciso mudar a Lei Rouanet, para que ela se torne um instrumento mais democrático e efetivo de apoio à cultura. Um projeto de lei que o governo enviou ao Congresso renova o Fundo Nacional de Cultura com um investimento inicial de 800 milhões para atender a produção cultural da população. Mas o assunto é controvertido. O deputado Odair Cunha, do PT de Minas, é acompanhando esse debate. Ele está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Há várias vertentes de discussão, deputado, em torno desse tema. Mas essa questão da Lei Rouanet, tal como ela foi formulada e tal como ela vem sendo empregada, vem sofrendo críticas por concentrar o apoio à produção cultural, como o senhor dizia um pouco antes da entrevista, das regiões Sudeste e Sul. Como fazer para que essa ajuda, digamos assim, do governo, esse incentivo do governo, possa permear toda a produção cultural brasileira, independentemente de uma região só, que atualmente, ou duas, que atualmente recebe a maioria dos recursos? Na verdade, Paulo, este é um desafio, fazer com que a cultura entre de uma vez por todas na agenda nacional e entre com recursos, porque todo mundo fala que apoia a cultura, mas apoia como? Importante a gente dizer que aqui no Congresso Nacional as emendas individuais dos deputados triplicaram. Nós saímos de 100 milhões para 300 milhões. Isso é um sinal de que há também por parte do Congresso Nacional uma decisão manifesta, tanto em votações de projetos de lei, como na colocação de emendas individuais, onde o parlamentar fala, olha, eu quero apoiar a cultura na minha cidade, na minha região. Então eu vou lá e coloco uma emenda. Então este tema, especialmente em 2009, foi muito forte aqui e esteve muito presente na agenda do Congresso Nacional, com votações de projetos e essa emenda. No final do ano de 2009, o ministro fez um gesto e entregou aqui para a Comissão de Educação e Cultura Ministro Juca. Isso. Essa lei que reforma a Lei Rouanet, tendo esse sentido, fazendo com que a iniciativa privada participe mais do investimento, uma vez que uma das mudanças que a lei traz é que não haverá 100% de renúncia. O máximo de renúncia num projeto aprovado será de 80%. Isso faz com que o empresário tenha que, necessariamente, a empresa tenha que investir no mínimo 20%. Então, se ele patrocina um programa, um projeto, ele tem que também ter uma contrapartida cultural efetiva, não só arcada com a renúncia fiscal. Ele tem que entrar com o dinheiro dele, digamos, do empreendimento que ele dirige. Exatamente. Agora, apesar disso, deputado, dá uma crítica ao fato de que o investimento cultural feito pelas empresas, ele é muito direcionado a partir dos interesses das próprias empresas. Eu me lembro que teve até uma comparação meio absurda, mas enfim, interessante para a gente, só como exemplo. Uma peça de teatro que tratasse, por exemplo, só de mendigos vestidos em andrajos. Que empresa teria interesse em investir num produto desse, que do ponto de vista estético tem uma estética discutível? Fica difícil. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, seria um teatro, digamos, experimental, que precisa ter apoio pela sua importância e que hoje não tem como se viabilizar. Exatamente. Na verdade, o que rege a decisão de investir neste projeto ou naquele projeto são as regras de mercado. O que nós queremos com essa nova Lei Rouanet é aumentar, por exemplo, o papel da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Porque ela poderá, então... Ela direciona. Ela vai colocar a sua diretriz. Olha, eu quero aprovar um projeto que tenha este olhar, que valorize a diversidade regional, as congadas, as folias de reis. Olhe para o Nordeste, porque a grande maioria dos recursos de incentivo não estão colocados no Brasil como um todo. Então, e o Brasil é um Brasil extremamente diversificado na cultura. Então, nós temos que fazer uma lei que entenda o Brasil, que compreenda o Brasil e amplie também, dessa forma, o volume de recursos colocados na cultura. Eu não tenho preocupação de que o Sul e o Sudeste terão dificuldade de ter recursos. Pelo contrário, o que eu estou entendendo é que nós teremos uma ampliação do volume de recursos colocados
no Brasil inteiro, inclusive no Sul e Sudeste. Não, a partir também da ideia de que deve-se compreender a cultura como investimento, como o senhor disse no início, Exatamente. e como indústria. Exatamente. E como indústria. A grande maioria... É o que acontece, por exemplo, com o cinema norte-americano. A grande maioria da população brasileira nunca entrou numa sala de cinema. 26 milhões, nós somos 189 milhões de brasileiros. Somente 26 milhões de brasileiros entraram num cinema. Tem frequência ao cinema. Vão ao cinema uma vez por mês. Ou seja, a grande maioria das pessoas nunca entraram num cinema. Os nossos municípios, 5 mil municípios não têm museu, teatro ou cinema. O Brasil não investe em cultura. Então, o que nós somos... E a cultura faz parte do resgate da cidadania. Na medida formação da identidade, de uma série na medida em que as pessoas vão tendo acesso às questões centrais, como a alimentação, a saúde, a educação, outros direitos emancipatórios dos cidadãos são reivindicados. E neste rol, com certeza, aí nós encontramos a cultura. E nós estamos falando disso. Então, uma lei de renúncia fiscal, de incentivo à cultura, tem que ter esse olhar. Ela tem que compreender ações que, de alguma forma, viabilizem o acesso à cultura no Brasil inteiro, e não só numa região. Agora, deputado, de qualquer maneira, o volume de recursos, ele é muito pequeno ainda, né? No setor. Essa luta começou, me lembro, lá no início da gestão de Gilberto Gil, e ele até comemorou como uma grande vitória, porque parece que ele conseguiu dobrar praticamente no final da gestão dele. Exatamente. Mas de lá para cá, se continua com essa luta e os recursos continuam ainda muito, muito pequenos para um Brasil tão grande e tão diverso como o senhor disse. Iniciativas como essa, do Ministério, dos parlamentares, essa nossa entrevista vai colocando no debate nacional um tema tão importante como é o tema da cultura. Nós acreditamos que iniciativas como essas vão formando a consciência, e nós temos aqui, por exemplo, um projeto que vincula no mínimo 1% do orçamento dos estados, dos municípios e da União com investimento em cultura, com ações voltadas para a cultura. Nós queremos que haja, então, no mínimo 1%. E esse projeto está para ser votado aqui na casa, e nós esperamos que ele ainda seja votado neste ano. Agora, para isso, é preciso que haja não a minha conscientização, a sua conscientização, a conscientização do Congresso, mas a conscientização, sobretudo, da área econômica. Como é que ela reage a isso? Na verdade, qualquer vinculação orçamentária, os planejamentos da vida são contra. Não é só do governo federal, dos estados, dos municípios. O melhor é que o gestor, ele sempre quer ter flexibilidade de aplicação. Ele quer ter total vontade própria de decidir aonde aplicar o recurso. Então, a princípio todo mundo é contra, mas não se faz um investimento sério em cultura se não houver uma vinculação mínima no orçamento de um volume de recursos para esta área. Por isso eu defendo a vinculação de no mínimo 1%, que o ministro Juca diz que é o piso de dignidade da cultura, 1%. Piso de dignidade é uma bela expressão. Só para a gente encerrar, que o tempo está no finzinho. Em quanto tempo o senhor acha que esse projeto se resolve aqui dentro do Congresso, se vota aqui dentro do Congresso? Ele tem apreciação conclusiva nas comissões. Obviamente isso facilita porque ele não depende da pauta do plenário. Agora, como o tema é controverso, com certeza ele vai produzir um debate acalorado nas comissões, mas a minha expectativa é que nós votemos aqui na Câmara este ano. É um tema que a gente vai ficar acompanhando bem de pertinho. Se tiver novidades, traga para cá, que serão muito bem-vindas. Claro. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.